Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 24 de dezembro. Estamos na quarta semana do Advento, concluindo hoje. À noite, já celebraremos a missa das vésperas de Natal, da noite. Tem também um formulário para a aurora, outro formulário para a missa do dia, propriamente dito, amanhã. Mas nessa meditação eu vou tomar o texto do Benedictus, que é o texto proposto para este sábado durante o dia. Lucas, capítulo 1, versículos 67 a 79. Muito obrigado por sua companhia, por sua presença aqui no nosso canal, você que nos acompanha pelo YouTube, pela Rádio Maria ou pelos podcasts. Vamos ao texto do Santo Evangelho. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João Batista, repleto do Espírito Santo, profetizou: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos veio visitar, para iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte, e para dirigir os nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Zacarias, que significa Deus se recordou, repleto do Espírito Santo, ele profetiza. E ele diz três coisas. A primeira, sobre Deus, Pai, é a primeira parte do hino. A segunda, sobre a função, a missão, a vocação de João Batista. E a terceira, sobre Jesus, o Messias. Como disse, o texto é um hino, conhecido como Benedictus, primeira palavra do hino em latim. E esse texto é a sequência do relato sobre a circuncisão, sobre a imposição do nome e sobre a manifestação de João aos vizinhos, no versículo 65, e a todo Israel, no versículo 80. O hino, podemos dizer, é a resposta para aquela pergunta que foi feita ontem: o que vai ser
este menino. Está no versículo 66. Ontem víamos duas situações muito complexas. João nasce de uma anciã estéril e Zacarias ficou mudo. Deus supera plenamente essas duas grandes dificuldades. O que virá a ser este menino? O hino é uma proclamação profética. É como se fosse Zacarias, cheio do Espírito Santo, falando em voz alta. O seu estado de ânimo é efusivo, repleto do Espírito. O hino, sobretudo na primeira parte, é também um mosaico de citações, de alusões e de reminiscências do Antigo Testamento. Duas grandes partes podem ser percebidas. A primeira, do versículo 68 ao versículo 75. É uma oração dirigida a Deus Pai, na linha dos hinos judeus antigos. Chama Deus de Senhor, Deus de Israel. Ele visitou o seu povo, ele redimiu o seu povo, ele suscitou uma força de salvação, como havia prometido aos antigos. Ele enviou a salvação contra todos os inimigos de Israel. Depois, os versículos 76 a 79. No começo se fala de João Batista, versículos 76 e 77. Mas, imediatamente, Zacarias passa a Jesus. Apresenta Jesus como a luz que vence as trevas. Jesus é Senhor, título cristológico pós-pascal. Jesus é a aurora que provém do alto. Quando fala sobre João Batista, nos versículos 76 e 77, o menino, aqui claramente há ressonâncias a Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e Isaías, capítulo 40, versículo 3. O texto todo é inscrito plenamente, inserido plenamente na história de Israel. Relaciona a missão de João e a própria missão de Jesus com a promessa feita aos patriarcas. O texto apresenta especialmente o caráter messiânico de Jesus. Vincula João Batista com o mais fino judaísmo, com o Deus de Israel, que visita o seu povo, redime. Vincula Jesus e João Batista com a casa de Davi, com aquilo que foi prometido pelos profetas, com os nossos pais, os patriarcas, especialmente com Abraão, para dizer que a missão de Jesus e a missão de João estão profundamente vinculadas com o destino de Israel. O caráter messiânico de Jesus aparece com muita clareza. Deus visitou o seu povo e o libertou. Deus suscitou uma força de salvação a partir da casa de Davi. Deus nos salvou dos nossos inimigos. Essa é a grande missão do Messias. Relaciona tudo com a promessa feita aos patriarcas. E João
no hino é relacionado com o Deus da aliança, é precursor de Jesus, é precursor daquele que é Senhor. João é o Messias, é o cumprimento da profecia de Malaquias no capítulo 3. Zacarias, repleto do Espírito Santo, recolhe elementos dos textos anteriores, mas, sobretudo, quer apresentar Jesus como a aurora que provém do alto, como aquele que vem para construir a paz, como aquele que ilumina as trevas da humanidade. Com esse texto tão bonito, que é o Benedictus, nós concluímos o nosso caminho até o Natal do Senhor. Para a celebração do Natal propriamente dita, daqui a pouco à noite celebramos a missa da noite. Amanhã de manhã celebraremos a missa do dia. Nós temos a narrativa do nascimento de Jesus e depois a reflexão teológica feita por João no prólogo do seu evangelho. Por enquanto, fiquemos por aqui, agradecendo a Deus por esse itinerário tão bonito que fizemos, relendo os textos do Evangelho da Infância segundo São Lucas. Um abraço a você. Esperemos esta luz que provém do alto, salvação, libertação, presença amorosa e misericordiosa de Deus em nossa história. Aproveito para desejar-lhes um feliz e abençoado Natal. Um ano novo repleto das graças e bênçãos de Deus. Com muita esperança, com muita alegria, com muita paz, fundamentados na paz que provém daquele que é o astro luminoso que brilha no Oriente. Eu os abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que reine a concórdia, a paz e o perdão. Até amanhã, se Deus nos permitir.